Começa agora o programa Momento Espírita na TV. Apoio cultural de Altasfer, Ferro e Aço, Meta Assessoria Contábil, Terrazzo Móveis, Support Solution Informática, Pré-fabricados Tamoios. Olá, amigos! Estamos iniciando mais um programa Momento Espírita. E lembramos que este programa é uma realização da USE Intermunicipal de Tupã, que é a união de todos os centros espíritas de Tupã, em parceria com a FEB TV, que é a TV da Federação Espírita Brasileira, e do Grupo Ágape de Teatro. Este programa tem por objetivos esclarecer o que o Espiritismo procura divulgar e o que Jesus falou sobre todas as suas obras e sobre o seu Evangelho, ou seja, o conhecimento de todas as coisas, fazendo com que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está aqui na Terra, exemplificando os verdadeiros princípios da lei de Deus e o consolando pela fé e pela esperança. Assistam agora o palestrante espírita Saulo César, que falará sobre os elementos gerais do universo. Este conteúdo faz parte do programa Café com Luz da FEB TV. Meus queridos amigos, é uma alegria estar com vocês novamente aqui para mais um Café com Luz. Esse espaço informal para a gente falar sobre a nossa espiritualidade, nossa essencialidade, tomando um cafezinho, chamando você para estar virtualmente conosco. Não gosta de café, toma um chá, um chimarrão, não importa. Traz o seu suco, vem para a gente, vem aqui com a gente conversar sobre isso. Para o nosso Café com hoje, nós estamos chamando o nosso querido amigo Saulo. Tudo bem, Maurício? Mais uma vez, Saulo já é sócio, nosso querido amigo. O café é bom. O café é bom, né? É bom. A luz, e a gente conversa mais ainda. E a luz a gente pede a Deus que nos ilumine e que vocês nos perdoem qualquer imperfeição ou incorreção, né? Mas vamos lá. Para a nossa conversa de hoje, Saulo, deixa eu só apresentar novamente, que a gente vai ficando tanto assim, né? E tem gente que não conhece o Saulo. Saulo é trabalhador do movimento espírita, orador, palestrante, divulgador e pesquisador. Pesquisador no sentido de estudar com profundidade, a gente achar coisas boas além do que a gente costuma ver dentro da própria codificação. Do Núcleo de Estudos e Pesquisas do Evangelho, da FEDEF e membro, cooperador também do NEP, da FEB, né? Radicado em Brasília, mas já aí no movimento espírita, inclusive já saindo mais, né, Saulo? Um pouquinho. E coordenador do projeto O Evangelho por Emmanuel, editado pela FEB. Gente, tem que fazer propaganda. A gente faz daquilo que está perto, então, e como a gente gosta, tem que divulgar mesmo, né? Mensagens de Emmanuel comentando o Novo Testamento através da psicografia do Chico, isso condensado numa obra que nos auxilia muito. Mas vamos lá, vamos conversar sobre os elementos gerais do universo. Referência aqui, o Livro dos Espíritos, uma visão espírita, porque, é claro, o espiritismo se coloca no sentido dos espíritos trazem informações a respeito disso através do trabalho de Kardec, mas não é um domínio só religioso. Uhum. Tem gente que fala, o que o espiritismo tem que se meter com ciência? São coisas separadas, né? E tem muito a ver. Saulo, o que a gente pode ver aqui do capítulo 2, que é o capítulo que tem sobre esse título, Elementos Gerais do Universo? Que elementos são esses? São os mesmos da ciência? Por que Kardec, no século XIX, vai tratar desse assunto? O que ele tem a ver com religião? Será que nós estamos invadindo a área, estamos cometendo um sacrilégio científico? Não, eu acho que o que aconteceu com a codificação espírita é que Kardec, a partir do momento que ele teve contato com os espíritos, ele começa a perceber que a vida, que o mundo não se restringia ao elemento material, que era uma visão que se desenvolvia naquela época. A gente até compreende isso porque era uma rejeição a uma imposição muito firme de uma religiosidade que negava o raciocínio, que trazia as explicações todas para o
mundo da divindade, e a gente tem com o iluminismo esse movimento de voltar para a matéria, só que aí acho que a gente errou na dose e começamos a caminhar na direção do materialismo. Quando Kardec começa a perceber esse espírito como princípio, como ser inteligente, como atuando, ele faz uma pergunta com muita propriedade. Ele indaga assim, existem então dois elementos gerais no universo, o princípio material e o princípio espiritual, que é o grande foco da doutrina espírita no seu aspecto científico. E os espíritos respondem, sim, e acima de tudo Deus. Esses três elementos são tudo o que existe, né? O princípio espiritual, o princípio material e Deus soberano, criador de todas as coisas. E a partir daí começa a se desenvolver uma visão muito interessante, porque Kardec, dialogando com os espíritos, indagando, começa a mostrar que mesmo a nossa compreensão sobre o elemento material ainda é uma compreensão bastante limitada, antecipando em pelo menos um século a compreensão de uma matéria que não é só isso que a gente toca, mas é uma matéria que tem níveis de manifestação muito mais sutis do que o que a gente imaginava naquela época e mesmo hoje no senso comum. Ou seja, apesar de todos os avanços, nós ainda temos grande dificuldade em fazer as devidas conexões. E, brincando um pouco, que a gente fez essa provocação no início, em nós, entre aspas, invadirmos áreas. Isso é um pouco do que fizeram, que costuma fazer, porque num determinado momento até a gente entende no progresso humano a necessidade de separar, né, o ser humano na sua dimensão material, na sua dimensão filosófica, na sua dimensão religiosa, mas na verdade nós não somos seres fragmentários. Não. Então, acho que um dos méritos da doutrina espírita não é vir como contrapor ou outras ideias religiosas ou como querer substituir o livre pensar ou a própria ciência. Tanto que existe, né, um capítulo que fala da aliança da religião como ciência. Então nós não estamos invadindo a área, nós estamos fazendo um contributo, até porque a ciência, pela força dos fatos, pelas constatações reais, elas manifestam as próprias leis. Não é por aí que a gente pode começar a fazer essa avaliação? A lei religiosa, lei divina, lei da ciência, existe na natureza? Se Deus é único, a gente tem que pensar que a unidade ela está presente em tudo. Quando a gente está vivendo encarnado, e isso todas as religiões compartilham, nós somos ao mesmo tempo um princípio espiritual que vai sobreviver à decomposição da matéria, mas nós estamos lidando com a matéria. A questão é que, do ponto de vista da doutrina espírita, nós temos diferentes níveis de evolução. Na medida em que a gente vai avançando no entendimento das coisas, o que pressupõe também o conhecimento da ciência, do mundo físico, nós vamos também nos desenvolvendo em moralidade, em amor, em fraternidade, e a partir daí a gente vai galgando degraus, que é inclusive uma figura que está presente na escada de Jacó, lá no Velho Testamento, já é bastante antiga, de que a gente vai subindo degraus de entendimento e de interação com aquilo que está à nossa volta. Por isso que Kardec ele é inovador nesse sentido, porque em uma época em que o materialismo começava a cavar trincheiras muito profundas, ele propõe essa união da ciência com a religião para que as duas, dialogando, as duas interagindo, as duas auxiliassem a gente a compreender a nossa própria existência. E isso tem o quê? 160 anos? É muito recente. Então, quando a gente... A nossa própria concepção de matéria é muito recente, né? Quando a gente pega, por exemplo, a história da ciência, Einstein publica a teoria da relatividade em duas etapas, em 1905 e 1915, e ali ele faz uma proposta de que a matéria ela é energia, que existe um processo que pode ser de intercâmbio, de você decompõe matéria em energia e você solidifica a energia, você condensa a energia na matéria. Quando a gente caminha para a década de 70, 60, talvez até um pouco antes, na década de 50, e começa a se perceber que aquela visão de Demócrito do átomo que a partícula é uma palavra indivisível, né? Que é um termo grego, né? A de não no grego e tomo de divisão, aquilo não corresponde à realidade, porque o átomo que Demócrito pensava, a gente hoje sabe que ele é composto de prótons, elétrons e nêutrons, os próprios prótons e nêutrons são compostos de quarks, e na década de 60, 70 existia uma descoberta, assim, cada semana descobriu uma partícula diferente.
para mostrar que a realidade material ela ainda tem nuances muito sutis que a gente está começando a descobrir. Então não é um conceito que vem apagar a contribuição do conhecimento, das conquistas do livre pensar e de um pensar lógico, com coerência, que sobrevive aos questionamentos lustros com o tempo. O que a gente não pode ter é a pretensão de achar que a gente já chegou no término da jornada quando nós estamos ainda a caminho. Mesmo na atualidade, quando a gente fala de mundo material, e isso é uma coisa que a cosmologia, que a astrofísica mostra, é que nós temos hoje um universo que tudo que os instrumentos humanos captam, dos mais sofisticados, representa de 5 a 10% do que a própria astronomia considera como existente. Hoje os cientistas entendem que existe uma matéria que é indetectável do ponto de vista da instrumentação, que ela cruza o nosso planeta como se ele não existisse, mas que ela é percebida pelo efeito da gravidade. E que existe também uma energia que faz com que o universo se expanda a taxas que não era esperado, dado o que a gente entende como sendo a quantidade de matéria hoje, que também é indetectável. Ou seja, nós sabemos pouco sobre quase nada e nada sobre quase tudo. Então aquela assertiva de que Sócrates lá atrás fala assim, que o homem, ele procurava o homem mais sábio, né? Quando ele viu que todo mundo achava que sabia mais do que eu que sabia. Então ele falou, então o mais sábio deve ser eu, porque só sei que nada sei. É porque é lógico, se o que nós sabemos, por mais que seja uma conquista, que seja bacana, que a gente perceba esse crescimento, vamos tirar o orgulho do meio aí, porque ele nos afasta do pensamento lustro. Nós vamos perceber que o que nós não conhecemos, graças a Deus, é infinitamente maior do que o que a gente sabe. A nossa visão vai se aperfeiçoando. Essa humildade científica, que até o método científico, né, nos ensina a ter, não é uma humildade que diz assim, eu não sei nada, mas é de posicionar o nosso saber, o nosso conhecimento, num ponto que ele é temporalmente circunscrito, que ele é tecnologicamente circunscrito e que a gente lida com aquilo que a gente sabe. As conquistas da humanidade são conquistas impressionantes. O que nós somos capazes de fazer hoje, dadas as nossas conquistas intelectuais, ao conhecimento da matéria, a gente pega um celular que se comunica com um satélite e diz se você está na rua errado ou não, ele te possibilita se comunicar com uma pessoa do outro lado do planeta, os nossos amigos estão nos assistindo em função de uma tecnologia que se a gente tivesse que explicar a uma pessoa que viveu há 200 anos atrás, nós não teríamos recurso de linguagem para fazer isso. Então, essas conquistas são importantes, mas a gente precisa também ter a humildade de entender que a totalidade está muito além desse nosso conhecimento no momento e que nós temos aí muito espaço para trabalhar juntos, no sentido do conhecimento intelectual e no sentido do conhecimento moral. Isso que você está colocando aí, a gente consegue ver o que de repente, os conceitos espíritas, eu não estou dizendo espiritismo só como religião, mas o que ele traz de contribuição com a humildade, e muitos já estão fazendo isso, estudando, para entender que ao elemento material nós temos que colocar o que nós chamamos de espiritual no sentido da essência. Porque quando a gente vai ver a definição de espírito, espírito com E minúsculo, né? Não é individualidade. Não é individualidade, é o princípio inteligente, ele fala. É o princípio inteligente que é diferente da matéria. E quando fala espírito com um E maiúsculo, são o quê? É o princípio inteligente individualizado que habita, povoa o universo e que atua sobre a matéria. E que ele é alguma coisa. Isso é até interessante no Livro dos Espíritos. Ele não é material como a gente fala, é melhor falar incorpóreo. E precisa da matéria para se intelectualizar. Mas que matéria? Porque a matéria nos seus estados, porque eu ainda lembro da escola, estado sólido, gasoso, líquido, né? Estado líquido. E hoje, quando você estava falando das partículas, eu estava mostrando a nossa cola, né? Oppenheimer, né? Quando tem uma frase dele interessante que ele ficou assustado quando começou a ver o que era o mundo subatômico das partículas subatômicas, ele chamou de falar que era um zoológico de partículas. E depois a gente vai ver o Murray Gell-Mann, que ganhou até o Nobel de Ciência, de Física, porque vai estudando essas subpartículas, entendendo como esse átomo era tão subdividido e chegava num ponto de presenciar, de identificar essa matéria, que
corrobora as conquistas de Einstein, e nos dias de hoje fica aquela questão. Existe espaço para quem pode se dizer materialista? Então o materialismo, nesse sentido, ele está desencarnando, né? Por falta de quê? De matéria? A concepção da matéria, ela hoje, praticamente, a ciência entende que não é só o que é palpável, o que é tangível, que existe uma matéria sutil e cada vez mais a gente percebe algumas pessoas procurando algo que intervém nessa matéria, que alguns chamam de consciência. Amit Goswami tem um trabalho extraordinário, a doutora Dana Zohar é muito famosa, mas outros cientistas também estão começando a perceber que você não consegue explicar tudo o que existe somente com uma matéria que tem propriedades específicas, que você precisa aliar isso a algo que transcende essa matéria, um impulso inteligente, algo que dá vontade, que dá direcionamento, que é a proposta da doutrina espírita. Quer dizer, ela não nega o ponto material, mas trata o espírito. Mas eu vou segurar você, porque a gente vai continuar esse ponto no próximo módulo, com o nosso Café com Luz, falando sobre os elementos gerais do universo. A gente volta já já. Meus amigos, estamos de volta aí do nosso pequeno intervalo para esse nosso Café com Luz com Saulo. E a gente estava tratando dos elementos gerais do universo. Estamos no nosso bloco final. Ih, Saulo, eu te cortei. Vi ali o reloginho, vocês não estão vendo, mas eu estou vendo. Tem que controlar o tempo também. E eu precisei cortar, mas vamos seguindo ali. Você estava conversando, a gente estava falando sobre a importância dessa visão espírita que não desfaz o conhecimento que é contínuo a respeito do que é o elemento material e que vai sofisticando, não vai ficando tão ponderável, não tão tátil, tão condensado. E que o grande contributo, a grande sacada é o elemento espiritual que hoje ainda não é uma unanimidade aceito. Não. Continua daí, depois a gente pega até ajuda aqui com o Livro dos Espíritos. De fato, a proposta espírita é compreender que há uma interação entre esses dois elementos, que nós, enquanto estamos encarnados, é um princípio inteligente, é um princípio espiritual, interagindo com a matéria. E o interessante é que a gente pensa que quando desencarnar, a gente vai desmaterializar e não é a mesma coisa. A gente vai continuar interagindo com a matéria em outros níveis sutis, porque é a partir dessa interação que nós vamos percebendo como as forças do universo, como as minhas exteriorizações, meu pensamento, meu sentimento, começam a interferir nesse mundo material. Do ponto de vista da ciência, acha-se hoje que existem 4 grandes forças, né? A força nuclear forte, a força nuclear fraca, o eletromagnetismo e a gravidade. Mas quando a gente alia isso, o princípio inteligente, a gente começa a perceber que há também outras forças. Aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, também interfere no mundo material. As nossas emoções, os nossos sentimentos interferem na nossa saúde, naquilo que nós somos, na maneira como nós estamos fisicamente. A diferença, talvez, daqueles que não aceitam o posicionamento religioso e que negam a realidade espiritual é que eles entendem ainda que o nosso psiquismo, as nossas emoções, os nossos sentimentos, elas têm origem nos processos neuronais. Eles acreditam que isso é um efeito e não a causa. O problema é que você não consegue, do ponto de vista do entendimento, justificar esses aspectos qualitativos meramente com a visão material. É lógico que ela tem uma importância. Ninguém vai ficar feliz sorrindo se tiver com um espinho encravado no pé. Mas não é somente o elemento material que determina o seu estado mental, o seu estado emocional. Existe um intercâmbio. E acho que isso é bonito na doutrina espírita, porque ela mostra que não há essa divisão, que há uma interação desses dois princípios e que na medida que o princípio espiritual interfere na matéria, ele também sofre o efeito dessa matéria. É como se fosse um processo de feedback. Eu externalizo algo e o mundo material me dá uma resposta. A partir daí eu vou me moldando, eu vou me transformando, eu vou crescendo em conhecimento, em atitude, em entendimento para que eu possa agir de uma maneira que seja mais adequada àquilo que eu quero. Porque às vezes eu quero uma coisa, só que eu estou emitindo ondas, vibrações, pensamentos numa direção diferente daquela que eu estou desejando. E quando a matéria me dá esse feedback,
a gente começa a ajustar a nossa maneira de pensar. Eu vou pegar uma cola no que você está falando, só para a gente frisar, nesse capítulo, que é o capítulo 2, na pergunta 22a, ele fala assim: que definição podeis dar da matéria? Kardec pergunta aos espíritos. A matéria é o laço que prende o espírito. Aí eu queria destacar, que é o que você acabou de colocar. É o instrumento, a matéria é um instrumento de que se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua ação. Ele faz um comentário aqui. Desse ponto de vista, pode dizer que a matéria é o agente, o intermediário com auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. Então esse é o grande diferencial. E eu acho que deveria ser uma grande injustiça, acabou isso, eu deixei de existir. Olha só, toda aquela construção de conhecimento, de sentimento, de relação com as outras pessoas, com o mundo, acho que aí o apoio filosófico foi mais fácil para o nosso lado. Não seria algo muito injusto vendo a perfeição desse universo, a riqueza que ele tem, para se acabar com... Às vezes uns deram azar com 20 anos, 10 anos, 15 anos, recém-nascidos, outros que têm, entre aspas, a sorte de viver 100 anos, mas viveu mal, viveu cheio de perrengue, e aí acaba a matéria, acabou isso, acabou a emoção, acabou o sentimento, acabaram os laços. Talvez seja isso que tenha levado e tem levado a ciência a despertar dessa realidade espiritual, nas ciências médicas, por exemplo, para falar da nossa saúde. Para que a gente possa começar a entender que o que nós somos não se restringe a essa matéria, porque se for só isso, por que tantas diferenças no mundo? Diferenças de pessoas que às vezes nascem dentro do mesmo contexto cultural, do mesmo contexto social e que apresentam diferenças tão grandes. Essas diferenças, elas não podem ser explicadas somente pelas causas materiais. Temos que agregar uma outra causa. E a resposta da doutrina espírita para isso é o ser inteligente, que ele utiliza a matéria para o seu processo de aperfeiçoamento moral e intelectual. É nesse jogo com a matéria que esse princípio ele aprende e ele é o repositório do patrimônio eterno. O que nós sentimos, aquilo que nós conquistamos do ponto de vista moral, do ponto de vista intelectual, das nossas relações afetivas, isso não fica gravado nos átomos do nosso corpo, mas fica no nosso coração. Porque essa gravação vai perder, né? Esse material é perecível, tem data de validade, né? Tudo que não ficou no coração dos que foram. Me perdoe o egoísmo. Eu quero também para mim. Imagina, quantas pessoas têm essa experiência de ver os seus familiares, uns desencarnam, entre aspas, abruptamente. Outros percebem que estão indo e estão, às vezes, desesperados. Eu vou perder tudo isso. E não é o dinheiro. Né? Não tem uma pessoa, por mais materialista, que nas vascas da morte, agora eu usei um termo antigo, né? Fica pensando, tinha que ter aplicado mais na Bolsa de Valores, então a empresa, ele fica se lembrando de quê? Eu queria ter amado mais, eu queria ter brincado mais, ele se lembra de valores, ele se lembra de afeto, e ele deve estar pensando, e agora? E é diante dessa constatação da finitude do corpo que a gente começa a despertar para essa dúvida. Será que existe algo mais? E é interessante que isso é quase instintivo. Nós temos grandes filósofos que foram materialistas durante muito tempo e quando chegam na época próximos da desencarnação começam a fazer outro tipo de raciocínio. E aí alguns dizem assim, é porque está velho, está caduco. Não é por isso, é porque essa finitude do elemento material, ela nos força a essa reflexão. O que é que vai sobreviver a isso? Qual que é o sentido da existência? E lá no fundo, a gente resgata esse sentido. Há algo que sobrevive. Aliado ao princípio material, há um princípio espiritual que esse sim, ele é imortal. A gente conversava no intervalo, eu queria retomar aqui, que a gente falava sobre essa coisa. Didaticamente a gente fala mundo material, mundo espiritual. Mas a coisa é tão separada assim. Vamos fazer uma provocação até para aqueles que se dizem ou espíritas ou espiritualistas, você que está tomando esse café com a gente. Eu vou para um mundo, é uma questão de localização geográfica, ou o mundo espiritual, na verdade, é o quê? Porque o espírito em si é uma chama, ele tem até essa comparação. Mas e o que nós vemos? O médium viu o espírito. As colônias espirituais são feitas de quê? Isso não é matéria também? É interessante porque isso mostra que nós estamos também não em doutrina matéria, espírita, né? nós estamos aprendendo.
Quando fala mundo espiritual, está muito mais relacionado ao mundo dos espíritos, onde há uma interferência maior dos espíritos, mas a gente pensa assim, mas a gente quando está encarnado deixa de ser espírito? Isso. Não vivenciamos o mundo é, espiritual encarnado? Se o mundo espiritual é o mundo dos espíritos e os espíritos encarnados. Então o que a gente entende hoje, que a obra espírita nos traz, sobretudo com Chico, Divaldo, Raul, tantos colaboradores, Ivone, é mostrar que esse mundo espiritual que nós chamamos também tem uma matéria com a qual nós lidamos. E que esse mundo que a gente teve um pouco acesso ainda representa uma contribuição limitada. Porque na obra de André Luiz a gente sabe que ele descreve aquilo que ele estava vivenciando. Mas aquelas regiões, ou aquele espaço de vivência que a mãe dele estava, não tinha nada para dizer. Ou seja, nós estamos lidando com matérias em diferentes níveis, e esse nível aqui é o plano espiritual, como a gente chama, é outro nível de interação do princípio inteligente com a matéria, e existem outros aí que a gente não consegue nem imaginar. Eu vou tentar uma comparação muito grosseira. Vamos tentar entender uma tribo humana bem primitiva, nômade, que ainda nem tinha conhecido a agricultura. E vamos tentar divisar para eles uma cidade como Dubai e o nível de relação social das pessoas. Nós estamos com 2 grupamentos humanos. Será que essas diferenças ainda não são maiores perto do infinito em relação aos diversos estágios da matéria e de vibração? Nós estamos falando de energia. A física quântica está falando nisso, né? Essa energia tão sutil que é percebida numa outra dimensão. Será que nós estamos complicando? É por aí mesmo, Saulo? Essa comparação foi feliz ou... Acho que a gente tem essa noção de que o Kardec fala, o perispírito não é algo que é imaterial. Ele é uma transformação do mesmo fluido que dá origem à matéria. Então, o espírito em si, ele interage com a matéria em diferentes níveis. A filosofia oriental, algumas propostas trazem 9 corpos diferentes. Então você tem o corpo físico, o corpo animal, o corpo mental, o corpo emocional, que são diferentes formas de interação desse princípio inteligente. O que é muito bom, porque você imagina, por exemplo, a gente lidando com uma matéria muito sutil, que fosse extremamente receptiva às nossas emoções. A pessoa teria uma crise, uma explosão de raiva e destruiria tudo que está em volta. Então o nível de materialidade que a gente vive é um nível que vai nos ensinando a controlar essa força que nós temos do princípio inteligente que age sobre a matéria, que transforma a matéria. Quando a gente chegar em níveis muito avançados, a gente vai entender por que o Cristo era capaz de realizar aquilo que para nós chamamos de milagres, porque nós não compreendemos, mas porque a sua força, a sua vontade e, sobretudo, o seu amor era capaz de atingir a matéria em diferentes níveis. Então nós não podemos, como você acabou de frisar, desconectar nosso progresso moral da influência que ele repercute na forma como nós, mesmo com conhecimento, agimos sobre o mundo. Acho que não, acho que essa é a nossa maneira de pensar. O mundo material, o nosso corpo físico, é o primeiro ano da nossa escola como espíritos para a gente aprender a lidar com forças muito poderosas que nós trazemos dentro de nós, que são os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, que são poderosíssimos. Mas aqui a gente tem um ambiente controlado, né? Se a gente ainda não conquista a disciplina no uso dos recursos, até o próprio corpo, nós falamos tanto em progresso, que às vezes a gente se acha o último biscoito do pacote, do pacote, né? E esquece de ver que, de repente, nós estamos querendo modificar o cenário conjuntural humano, mundial, e nós não conseguimos disciplinar coisas simples, como a organização do nosso próprio asseio, cuidado com o corpo. Falamos tanto, né, valorizar o espírito. Não é uma valorização do espírito não ter o cuidado com o instrumento que tiveste. Isso é uma disciplina, isso é um aprendizado. O aprendizado das nossas emoções, que não ficam sujeitas a qualquer intempérie que acontece. Eu sou uma pessoa paciente. Você só é paciente diante da vicissitude. Eu sou uma pessoa que sabe amar. Eu só sei amar, e o Cristo colocou isso muito bem, quando eu consigo amar o inimigo, quando eu consigo amar o adversário. Então eu acho que isso aqui é o curso básico, para que a gente comece a fortalecer esses valores espirituais, para que a gente consiga lidar com dimensões mais sutis da matéria. E entender que isso está tudo muito interligado para esse nosso estágio evolutivo.
você vê o tempo passa voando. E a gente não tem a pretensão, você que está nos assistindo, de dar uma aula. É uma conversa. Um bate-papo. E se a gente motivar vocês lerem não só o que traz Isso é muito importante, ler esses primeiros capítulos do Livro dos Espíritos, é assim... E juntar com a experiência de vida, com as contribuições científicas. A gente vai encerrando esse momento aqui, esperando a próxima oportunidade da gente trazer mais luz para esse cafezinho. Vai ser uma alegria. Obrigado, Maurício, obrigado por você que nos acompanhou nessa conversa e que a gente possa seguir nesse papo informal, conversando, porque é assim que a gente aprende, é assim que a gente troca ideias. Obrigado, Saulo. Olha, um beijo no coração de todos vocês e até o próximo Café com Luz. Apoio cultural de Altasfer, ferro e aço, a mais completa linha de materiais para serralheria, ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, ferro e aço, Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Support Solution Informática oferece o que há de melhor em equipamentos de informática pronta entrega em até 10 vezes sem juros. Assistência técnica em computadores, notebooks, impressoras e atualizações de GPS. A mais completa linha de cartuchos e toners original e recarga. Support Solution. 17 anos comemorando com você. Ligue 3441-1277. Assista a partir de agora o quadro musical Mundo Maior, uma grande parceria entre o programa Momento Espírita e a TV Mundo Maior de Guarulhos. Eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, conheces meus pensamentos, quer deitado ou quer andando, sabes todos os meus
que haja em mim palavras. Sei que em tudo me conheces, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas. Deus, tu me cercaste em volta, tuas mãos em mim repousam. Tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, eu sei que ali te encontro. Mas se no abismo está minha alma, sei que ali também me ama, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas e que me ama, Senhor. Eu sei que tu me ama, Senhor. Eu sei que tu me ama, Senhor. Eu sei que tu me amas, Senhor. Eu sei que tu me ama, me ama. Bom, essa música, ela fala que Deus e que os benfeitores estão sempre cuidando de todos nós. Então, é um estímulo a todos nós, a certeza de que nós nunca estamos sozinhos e que a força do amor está sempre nos cercando para nos levar para cima. A letra vem através do Salmo 139, onde a certeza de que muito antes de Jesus chegar, já tinham profetas trazendo a grandiosidade de um Pai que nos ama, de um Pai que cuida de nós e de um Pai que está sempre a nos levar para o melhor caminho. Senhor, eu sei que tu me ama. Informamos aos queridos amigos que este programa é exibido pela TV Universitária Canal 7 todas as sextas-feiras às 15 horas, como também às 20 horas. Já aos sábados, às 0 hora e às 10 horas. Você também pode assistir aos nossos programas anteriores pela internet, através do YouTube, pesquisando o endereço Programa Momento Espírita Tupã. E agora também pelo Facebook. Entre em contato conosco, dê sua opinião sobre o nosso programa através do e-mail agape@agapetupã.com.br. Dúvidas, críticas, sugestões serão muito bem-vindas. Encerramos o nosso programa Momento Espírita. Gratos pela sua atenção. Que Deus o abençoe e proteja, como também a toda a sua família. Meu grande beijo e conto com você no nosso próximo programa. Tudo bem? Ouça pela Rádio Nova Tupã, FM 100,3, todos os domingos, das 13 às 14 horas, o programa Momento Espírita, apresentado por uma equipe de colaboradores da União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Tupã, com mensagens de paz, otimismo, esperança e amor. Programa Momento Espírita,
todos os domingos, às 13 horas na Rádio Nova Tupã, FM 100,3. Você assistiu o programa Momento Espírita na TV. Apoio cultural de Altasfer, ferro e aço, a mais completa linha de materiais para serralheria, ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, ferro e aço. Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Support Solution Informática oferece o que há de melhor em equipamentos de informática à pronta entrega em até 10 vezes sem juros. Assistência técnica em computadores, notebooks, impressoras e atualizações de GPS. A mais completa linha de cartuchos e toners original e recarga. Support Solution. 17 anos comemorando com você. Ligue 3441 1277.